Olá, meu nome é Gilberto Ferreira, sou advogado, especialista em rodo familiar e proteção patrimonial. E o meu trabalho aqui hoje é apresentar para você um sistema que vai impedir que o seu filho passe pelo doloroso processo que é o inventário. E quando eu digo doloroso, não é só pelo clima ruim, pelas desavenças que podem haver entre herdeiros, pela burocracia, não. Eu digo que é um processo caro, é um processo extremamente caro. Ele é caro do ponto de vista tributário, ele é caro do ponto de vista do profissional, ele é caro do ponto de vista de despesas, ele é caro do ponto de vista dos cartórios, cartório de nota, cartório de registro de imóvel. Ele é tão caro que, eventualmente, ele pode rebaixar o seu filho de classe social. E eu quero te mostrar como uma ferramenta que você pode evitar que o seu filho passe por esse doloroso processo. Eu quero fazer um simulado aqui, eu vou dividir a tela do meu computador com vocês e te mostrar passo a passo quais são as despesas de um inventário. Do inventário mais simples, as pessoas acham que entendem, que sabem quais são as despesas, elas não conhecem as despesas. Aí eu vou apresentar aqui de uma forma simples, um inventário simples, que tem só um bem, que tem só um herdeiro, que não tenha litígio, que não tenha menores envolvidos, que não tenha incapazes envolvidos. Então, assim, eu vou compartilhar a minha tela aqui para que você tenha noção do que nós estamos falando e, ao final, saber se o seu filho tem condição de arcar com um processo desse, se o pior acontecer. Bom, então, um processo extrajudicial, um processo que não tem nenhum tipo de litígio, que não tem menor envolvido, que não tem capaz envolvido, que o proprietário só tinha um bem, um apartamento, uma casa e um herdeiro. Aí, vamos dizer assim, o valor que esse bem foi adquirido, que essa casa foi adquirida. Normalmente, há 10, 15 anos atrás, comprou uma casa, um apartamento, o valor lá dos R$ 300 mil. Vamos pensar aqui, uns 300 mil. Esse é o valor que está lá no imposto de renda da pessoa, porque quando ele compra e faz o imposto de renda, ele não vem atualizando. Valor dos bens para cálculo. O valor dos bens para o cálculo são os valores de mercado. Esse é o valor venal do bem, é o valor do bem naquele dia. E isso o próprio Estado faz a sua avaliação. E olha que é uma avaliação que é difícil de questionar. Então, vamos lá. O bem de mercado, o valor do bem, o valor de mercado de um bem desse, é, gira em torno de 1 milhão. Bom, aí vamos imaginar a situação. O filho, de posse de uma certidão de óbito e de uma escritura, de um registro, de uma matrícula, de uma casa, de um apartamento, em frente ao profissional, dizendo: doutor, quero fazer o inventário, que é obrigatório após a morte do pai. Aí o profissional diz para ele: bom, quais são as despesas? Entendeu? No cartório de notas, você deve ter uma despesa de mais ou menos 5%, 0,5% do valor do seu bem. Para quê? Para que seja lavrado uma escritura, passando do bem do espólio, passando do nome do espólio para o nome do herdeiro. Junta comercial, até então você não terá despesa. Certidões, sim, você vai gastar mais ou menos uns 2 mil, nada mais que isso para certidões. Cartório de registro de imóvel, sim. Qual é o serviço? Ele vai registrar aquela escritura lavrada no cartório de notas, que é mais ou menos o mesmo valor, R$ 5.000. Imposto da morte, que é o ITCMD, esse paga. Esse ITCMD, o limite dele hoje é 8%, mas certamente ele passará em breve com essa reforma tributária para, no mínimo, 20%. Isso mínimo, isso é muito, muito certo isso. Mas hoje aqui no nosso estado de Minas Gerais, ele é 5%. Advogado. O advogado, a OAB, ela sugere que seja até 8%. Então, você vai encontrar profissional que cobra 8, que cobra 5, que cobra 3. Então, vamos supor aqui uma média, 7% do profissional de direito. Contador assistente? Não, não é necessário. Bom, até então, qual é o valor que estaria esse inventário? Vamos ver aqui. Bom, estaria em 132 mil, que em tese pagaria à vista. Aí você imagina, se acontecesse com seu filho, ele teria condições de arcar com essa despesa? Pois bem, normalmente não. Pelo que eu vejo no meu escritório, normalmente as pessoas não estão preparadas para isso. Aí veio a ideia: o que fazer? Vamos vender o bem, vai vender a casa, vai vender o apartamento, para pagar essas despesas. Até porque as despesas de cartório, de imposto, ela tem que ser à vista. O advogado você até pode dividir ou pedir menos, mas as outras despesas não. Então vem a ideia: vender o imóvel. Vamos lá, vender
o imóvel. E aí surge um grande problema, que quando você vai vender um imóvel, primeiro, se tiver pressa de vender um imóvel, já há um deságio grande nisso aí. Você não consegue um valor de imediato. Segundo, é um imóvel que está no processo de inventário. Quem compra um imóvel no processo de inventário, só o investidor. O investidor, para comprar um imóvel nesse processo de inventário, ele teria um deságio de no mínimo 20%. Vamos colocar aqui. Deságio de 20%. É o que hoje a gente vende no mercado. Então, um imóvel que vale hoje no mercado 1 milhão, ele compraria ele uns 800 mil reais. Bom, olha o prejuízo que o seu patrimônio está tendo. Olha esse prejuízo. Então, e aí não para por aí. Sabe por que não para por aí? Porque quando você vende um bem que está no imposto de renda por um valor, você vende por um valor a mais, essa diferença gera um imposto que chama-se ganho de capital. Então, lá vem a Receita Federal gerando um imposto que seria imposto de renda é, o ganho de capital. Esse ganho de capital, ele é sobre a diferença, não seria, você vendeu por 800 mil o imóvel, e ele estava na declaração de imposto de renda por 300 mil. Então, essa diferença, 500 mil, você deve o imposto de 15% sobre essa diferença. Então, vamos aqui. 15%, 15% sobre os 500 mil. Pronto. 15% sobre os 500 mil. Só 15 é 2. Vai dar 75 mil reais. Bom, qual que é o novo custo desse inventário? Esse inventário hoje está em. Então, lá, o novo custo. Novo custo total. Ele era 132 mil das despesas, mais os 75 mil do imposto de renda que terá que ser pago. Então, esse inventário já está em 207 mil reais. Bom, o saldo final disso, qual que é o saldo final desse patrimônio? O que ficou no bolso do seu filho? Então, lá, saldo final no bolso do seu filho. Seu filho. Bom, qual era? Ele vendeu o imóvel por 800 e pagou 207 mil para fazer o inventário. Então, ele está com 593 mil em caixa. Ou seja, o patrimônio, o que era de 1 milhão, já passou para 596 mil. Bom, qual que foi a perda patrimonial? O que você perdeu nesse patrimônio? Vamos lá, perda patrimonial. Você tinha um patrimônio de 1 milhão. Hoje você tem o seu filho tem um patrimônio de 593 mil. Quer dizer, ele perdeu 407 mil reais de patrimônio. Isso equivale aproximadamente a 42%. 42% de perda. Então, é muito caro esse inventário. Deu para você entender o que é, como é caro o inventário? Como que é desumano o inventário? Bom, e a notícia é que você não precisa de ter inventário. Você pode ter um sistema que chama hold familiar, que você já deixa tudo pronto e o seu filho não passa por esse sistema de inventário. Eu vou, de novo, compartilhar a tela e fazer uma simulação como se fosse a hold familiar. Então, vamos lá, compartilhar de novo a tela. Beleza. Bom, aí, vamos lá. Está aqui o 407 perda patrimonial. Então, vamos lá na hold. A mesma coisa. O bem adquirido está lá no imposto de renda por 300 mil. Continua por 300 mil. O valor do bem para cálculo, hoje, no caso da hold, não é mais o valor de mercado, é o valor que está na própria DIF. Então, não tem mais esse valor de mercado. Vamos lá. Que seria o mesmo 300 mil reais. Pronto. Aí, vamos às despesas. As despesas seriam assim: cartório de notas. Não, você não tinha cartório de notas. Por quê? Porque você não tinha escritura para gerar. Pronto. Junta comercial. Aí sim, teria a junta comercial. Por quê? As células, elas são registradas na junta comercial. Quanto que a junta comercial cobraria? Vamos pensar aqui, em torno de R$ 1.500. Beleza. Certidões. Bom, uma certidão não era necessário, não tem essa necessidade. Cartório de registro de imóvel. Pois bem, o cartório de registro de imóvel tem. Por quê? Porque você registra
aquele contrato gerado pela junta comercial, que continua sendo o mesmo 0,5%. Tá? Só que agora é 0,5%, não sobre o valor de mercado, mas o valor da DIF, o valor que está no imposto de renda. Imposto da morte, que é o TCMD, sim, ainda continua tendo imposto, o mesmo 5%, mas também da mesma forma, não é sobre o valor de mercado, é sobre o valor que está no imposto de renda. Advogado. Bom, advogado, para fazer um sistema desse, de um imóvel só, de um herdeiro só, um sistema extremamente simples aqui no meu escritório, isso giraria em torno de 15 a 20 mil reais. Porque aí uma grande diferença. Não, no sistema de holding, você não cobra o percentual relativo ao patrimônio da pessoa. E sim, você cobra hora de trabalho, quanto tempo que gerou o seu trabalho. Quanto tempo que aquele trabalho, aquela tarefa, você dispensou naquela tarefa. Então, geraria aqui em torno de uns 20 mil reais. Contador assistente também tem, porque como gera junta comercial, como tem contratos, aí a gente tem um contador assistente que não cobra mais que R$ 1.200. É mais ou menos isso mesmo. Então, quanto ficou esse sistema? Vamos lá, no total, para ver. Quanto ficou esse sistema? Vamos somar aqui. Pronto, 39.200. Percebe a diferença? Percebe a diferença brutal disso aí? Vamos lá ver qual foi a diferença. A diferença. Bom, você pagou, seu filho pagou do inventário 207 mil. Da holding ele pagaria 39 mil. A diferença é de 167.800. Isso dá em torno de 18%, 18,94% da, do seu patrimônio, e não mais 42%. Olha só, patrimônio final. Você continua, o patrimônio continua com R$ 1 milhão. Não mudou lá o seu apartamento, sua casa, continua lá, R$ 1 milhão. Não mudou no seu patrimônio. Perda, vamos dizer, a perda. Perda é zero. É zero. Por que zero? Simplesmente porque o valor de 39.200 cabe no seu bolso. Ele pode ser pago de maneiras mais facilitadas, você não precisa vender nada para arcar com essas despesas. Deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Então, você entendeu a diferença e você percebe que se acontece hoje alguma coisa com esse filho, e ele tem que passar por esse doloroso processo de inventário, o tanto que é dilapidado o seu patrimônio, um patrimônio que você suou, que você trabalhou para conquistar, e falando, meu filho, eu vou deixar isso um dia para você. Não, não deixa. Então, temos que entender bem esse processo.